programada, então ela já deve estar se organizando aí para Já começou. já Pessoal, a gente começar. tá só aguardando. Estamos aguardando aqui algumas pessoas que estão entrando agora, nossa convidada também. Só mais uns minutinhos para a gente iniciar. Já que daqui a alguns instantes nós vamos dar início. Como a Brinha falou, nós estamos esperando aí algumas pessoas entrarem, principalmente a nossa convidada de hoje. Nosso tema vai ser, nossa live vai ser bem interessante. A gente vai falar de vários assuntos relacionados ao tema do autismo. Então vai ser um momento bem enriquecedor para todos nós, né? Nosso convidado aqui já entrou. Eu estou só esperando aumentar aqui o número de participantes. Né? Hoje nós temos como tema nada sobre nós sem nós. Né? Nós escolhemos esse assunto exatamente para a gente conversar com pessoas autistas. Nesse caso, nós convidamos a Ana Karine, né? E vamos conversar sobre eles, né? Na visão deles. Que isso é muito importante a gente entender um pouquinho o que se passa, os sentimentos, as dificuldades. Né? Então a gente vai iniciar, já estou vendo aqui as movimentações. Eu vou chamar já a nossa convidada. Um minutinho. Nossa convidada está entrando. Oi, boa noite. Você está nos Olá, escutando, Ana Karine? tô ouvindo bem. Tá Que tudo bom. bem com você? Tá, tudo tranquilo. Que Tá ótimo. ouvindo bem, amor? Você está nos ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá Certo. ótimo, O meu tá um então. pouquinho dando eco, mas eu tô escutando bem também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, você ter aceito o nosso convite. Né? Nós estamos muito felizes com a sua participação. Acho que vai ser bem legal. Todos vão gostar de conhecer mais um pouco, né? Mais profundamente. E eu acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós, Ana. A gente bater um papo aí, né? É, um pouco, né? Para conhecer um pouco mais da tua história. E ali você já nos deu vários ensinamentos, já nos passou várias dicas, né? A gente, nós que estamos, convivemos, né, com pessoas dentro do espectro, né? E em vários graus, vamos dizer assim, a gente vê como é importante dar voz e ouvir realmente vocês, porque nós passamos a entender e podemos efetivamente tentar atender e compreender as situações, né? Então, assim, eu acho que para mim, é um momento extremamente rico, válido. É, quem tiver a oportunidade de estar aqui conosco nesse curto espaço de tempo, né, para ter essa oportunidade de lhe ouvir, vai com certeza passar e enxergar de uma forma diferente, por mais que já conheça sobre o tema, mas nada do que eu vi de quem realmente vive isso na pele, né? Assim, que passou por todas as situações e passa ainda até hoje e pode Sim. esclarecer várias questões. Então, assim, para mim, lhe ouvir um privilégio. Essa é a palavra que eu Não vou diria. de fazer mais perguntas, né? Eu sempre digo que eu nunca trago respostas, só mais perguntas. Ah, legal, legal. É isso mesmo. Vamos conversar juntos aqui e nos questionar também. É sempre bom, né? Isso. Então, eu queria me Sim. apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Miriam. Né? Eu sou contadora, casado com o Eduardo há bastante tempo, 18 anos aqui já juntos. Nós temos 4 filhos e 2 dentro do espectro autista, que são nossos filhos mais novos, né? São gêmeos, eles têm 5 anos hoje, né? Com 2 anos nós descobrimos, né? Tivemos o diagnóstico deles. Eu sou Eduardo, né? Só para me apresentar aqui, para depois a gente começar o nosso bate-papo. É, sou administrador de empresas, né? Casado com a Miriam, né? Há 18 anos nós estamos juntos. E como ela já colocou,
nós tivemos, né, nos deparamos, né, com o diagnóstico dos nossos filhos desde então viemos nesse aprendizado diário sobre essa questão, né? Então, eu acho que é muito importante a gente realmente ter a oportunidade de conversar sobre esse tema para esclarecer todas as pessoas, né? Cada vez mais. Quanto mais as pessoas conhecem, menos a gente passa por situações complicadas ou de preconceito ou de não entendimento de um comportamento. Tudo isso fica mais claro para as pessoas, né? Então é muito importante realmente que a gente converse sobre esse tema e traga essas questões para as pessoas. Karine, amor, É eu como a gostaria gente que você se conversou antes, né? apresentasse. Então, deixa eu me apresentar. Eu chamo Karine, eu sou mãe da Mariana, hoje ela está com 7 anos e meio. A Mariana foi diagnosticada no espectro aos 4 anos e meio e eu fui diagnosticada aos 34. O meu pai se reconheceu dentro do espectro aos 52. Foi mesmo, Nossa! para Então, você. assim, eu tenho um DNA muito autista, tenho uma genética bastante meio. Eu sou Interessante. especialista, como eu disse mais cedo, em passar no vestibular, principalmente nas federais, e Quantos passar a vestibulares você faculdade particular passou, da né, Karine? faculdade. Quantos vestibulares tu passaste? Tu lembras aí? 12. Eu abandonei 12 cursos. Menino, tudo isso. Pode abaixo, pode Ana Karine, amor, tu aumenta um pouquinho, porque o áudio tá um pouco baixo, tá vê se... bom? Tá baixo? Ah, peraí, deixa eu trazer mais perto. Melhorou? Pronto, melhorou. melhorou. Eu também tava com dificuldade, pensei que era só o meu fone aqui. Melhorou, É. melhorou, melhorou. Então, assim, Mas pode continuar. Você passou hoje, em quantos mas eu vestibulares? tô indo rumo, eu tô indo rumo ao 13º, porque eu tô estudando de novo pro Enem, para tentar terapia Ótimo. ocupacional. Mas Entendi. segundo meu marido, não para tentar passar para terapia ocupacional, para tentar ficar no curso. Ah, tá. As pessoas estão começando a dizer que melhorou um pouco. Se você conseguir se aproximar um pouquinho mais, tá, Ana? Porque se você conseguiu aumentar o Será que é volume, meu só. fone? Eu acho que é meu fone. Eu não tô com outro fone aqui embaixo. É que esse Não, mas fone ele não fica melhorou. Eu acho que microfone. só a aproximação já foi boa, já deu A uma aproximação melhorada. já deu uma melhorada, tá? Não se preocupe. A gente vai nos Melhorou adequando aqui. agora? Pra vocês me Melhorou. ouvirem melhor. Melhorou, sim. Então, Melhorou. assim, a gente conversou mais cedo sobre a importância de falar nisso. É um pouco complicado, porque a gente que é autista, mas de uma forma mais leve, a gente precisa de menos suporte. A gente tem a seguinte dificuldade. Quando a gente tenta explicar alguma coisa, a gente entra naquele entrave que a gente nem, para muita gente, a gente não parece autista o suficiente para ser É, autista, Com mas para certeza. muita gente a gente não parece normal o suficiente para ser neurotípico. E aí nosso discurso é um pouco desqualificado. Só que a gente sente as coisas de forma diferente. E pelo fato da gente conseguir explicar, ajuda de muitas formas. Né? Entendi, Às vezes eu entendi. estou conversando com pais e ele fala, meu filho não quer fazer isso. Será que ele não quer? Ou será que ele não sabe por causa do jeito que você está propondo? exato. Tem Será isso que também, ele né? não sabe? Ou será que ele não quer por causa da forma que você está propondo? É, Eu costumo dizer que eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu tenho perspectivas diferentes porque eu nunca pressuponho conhecimento. Eu sempre acho que as coisas não acontecem porque a comunicação não foi clara. Talvez por eu ter sido uma pessoa que a vida inteira achou que estava se comunicando bem, mas não estava. E quando eu descobri isso, foi muito revelador. Porque eu sempre tive rótulos que eu não compreendia, que não se encaixavam comigo. Não era o que eu estava passando, mas era o que eu recebia e era o que as pessoas recebiam. Então eram falhas de comunicação. é. Exato. Essa dificuldade nesse conhecimento, em entender como lidar com isso, né? Aí que dificulta mais, tanto para a criança quanto para o adolescente ou adulto, né? Porque acaba ficando fora daquele mundo ali, vamos dizer, típico, né? Porque não está conseguindo se relacionar, se comunicar, né? Então eu imagino como deve ter sido E difícil para assim, você, tanto a infância quanto a adolescência, né? Até descobrir que aos 24, não foi isso? 34. Foi Trinta e pouco tempo. quatro. Eu tinha entendido 34. 24. 34 34. anos. Então foi um dia desse, hein, Ana Eu, Karine? Foi um dia desse. Foi um dia dia desse. desse.
Um dia desse, né? Mas Enfim. sim, foi assim, foi quase uma construção de Brasília, sabe? Porque foi Quase a muito construção de acelerado, porque Brasília. o que eu aprendi nesse período sobre mim, sobre o meu funcionamento, foi muito mais do que eu aprendi nos 34 anos que vieram antes. Que legal. Apesar de Porque eu ter foi. conseguido elaborar, apesar de eu ter elaborado vários sistemas para fazer coisas que eu não sabia, ter dado um jeito de aprender, eu aprendi muito nesses anos, nesse pouco tempo em que eu tive o meu diagnóstico. Uhum. Foi revelador para você, então. Foi. Muita gente Escla- pergunta, por que se expor, por que falar sobre isso agora, por que falar sobre autismo? Porque da mesma forma que é importante para mim, da mesma forma que fez bem para mim, pode ser que faça bem para outras pessoas. Né? Exatamente. Com Às vezes eu certeza. fico até me perguntando assim, que momento você deve, até uma pergunta interessante para você, em que momento você deve contar para uma criança, né, que ele é autista, né? Qual é o momento certo? Ele tem que estar já maduro, ou é melhor quando ele tá mesmo pequenininho ali, que ele vai saber lidar com aquilo? É uma coisa interessante, Você muitos poderia. pais se questionam isso, Sobre né? isso, né? E o tempo passa muito rápido, né? Então, assim, fica essa dúvida. Que momento eu falo para o meu filho que ele, né, tem esse funcionamento, como você colocou, né? Um pouco diferente, né? Ou diferente que seja. Né? Que É momento uma eu questão coloco isso delicada, para ele? né? É uma questão delicada. Eu estou trabalhando num curso, estou dando uma aula justamente sobre neurodiversidade e regulação emocional para crianças autistas, baseado no trabalho que eu faço com a minha filha. E Aham, aí muitos legal. pais dizem, eu não quero que o meu filho tenha um rótulo de autista. E aí eu pergunto, aí eu vou conversar com os pais sobre papéis sociais, que todos nós desempenhamos papéis sociais, todos nós recebemos rótulos ao longo da vida, isso é inevitável. Sim. Com certeza. E para nós aqui foi muito orgânico, né, que a Mariana soubesse que ela é autista. Eu comecei a estudar muito sobre autismo, eu comecei a conversar sobre autismo, eu hiperfoquei no assunto, e aí um dia a Mariana chegou para mim e disse, mãe, o que é autista? E aí eu falei, Mari, autista é uma pessoa que vê, sente e vive no mundo de uma forma diferente. Nós duas e alguns dos nossos amigos somos autistas. E foi muito natural, porque foi a minha definição, foi o que eu aprendi Legal. com o tempo. E assim, foi uma É. forma também para a gente combater o bullying. Quando a Mariana tinha 3 anos e meio, a gente chegou na escola e eu fui pegar uns documentos, a gente estava de mudança. E um menininho veio na porta da escola e disse, tia, chegou aquela menina doida que grita. Para você Quando ver, ela né? tinha, quando ela tinha 4 anos, aconteceu de novo, mas a gente não sabia o que era. Né? A gente não sabia o que desregulava. E, no ano Uhum. passado, uma das coleguinhas dela disse assim, Mariana, a gente não pode cantar uma música nova que você fica doida? E aí ela disse, eu não Oh, sou meu Deus. doida, eu sou autista, me respeite. Então é Que importante que as pessoas saibam, que a criança Exato, saiba é. quem ela é, para saber os direitos que ela tem e para exigir Exato. respeito. É. Para Foi mim muito sempre boa foi essa resposta importante. dela, né? Ela estava É preparada e deu uma importante que eles resposta. possam construir uma identidade como pessoas neurodiversas, como pessoas autistas, porque o autismo é parte da gente. Tanto que eu não gosto de pessoa com autismo. Eu gosto de pessoa autista da mesma forma que eu falo, autista. pessoa alta, É. pessoa baixa, Ah, pessoa pequena, Exato. pessoal pessoa autista. grande. Legal. Muito bom ouvir isso de você, assim, porque esclarece para muitas pessoas, né, que como os autistas querem ser vistos, querem ser tratados, né? Eu acho que isso É é complicado, porque a gente vai naquela questão de identidade familiar. Quando você tem um filho, principalmente a gente que é mulher, aí o resultado do exame, você imagina um enxoval, você imagina a escola, você imagina até o casamento. Aquele Mas filho você não ideal, assim, imagina que né? você vai ter um filho com desenvolvimento atípico. E o tempo que leva para você entender que aquela criança, diferente, totalmente fora do esperado, que recebeu um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento, aquela é a sua criança, ninguém trocou. Então, É. muitas pessoas têm um período diferente para entender isso, para entender que Exato. ser isso. autista É, é tem. uma característica como a cor do cabelo, a cor dos olhos.
É a questão da aceitação, né? Às vezes, quando você tem o Sobre a diagnóstico ali, expectativa, né? Tem essa questão realmente de você, né, vamos dizer assim, aquela expectativa que você criou, ela não é atendida, né, naquele primeiro momento, né, e você tem que procurar, né, digerir essa situação, né, entender, compreender. Eu digo que isso é muito pessoal também, essa questão dessa aceitação. Eu já coloco aqui para nós, eu e a Miriam, que a gente teve um diagnóstico, assim, a pessoa que nos deu o diagnóstico, ela fez isso de uma forma bem suave, mas no mesmo momento que a gente teve o diagnóstico, a nossa primeira ação foi, na verdade, dizer como eu posso proporcionar ao agir, meu né? filho uma Condição. melhor condição de vida. Vamos atrás disso, né? A gente errou e erra hoje ainda muito, mas vai sempre tentando acertar, né? Sempre tentando Mas errar proporcionar. devia fazer parte do contrato de paternidade. Porque não importa o quanto você queira acertar, você vai errar. É É, isso mesmo. é isso mesmo, é verdade. A gente, assim, quando a gente soube e recebemos, né, o diagnóstico, era um mundo tão novo pra gente que a gente não entendia nem direito, né, o que era. Então, realmente, no primeiro ano, principalmente, a gente errou muito, né? Achava que qualquer profissional dava certo e tudo. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente começou a estudar, a entender, a ver que não era só aquilo. Tinha um mundo até hoje, claro, a gente não sabe de nada, vamos dizer assim. Ainda é constante E ainda aprendizado. tem, né? A gente só vai realmente entender o que é o autismo quando a gente entender completamente a neurociência. Ainda não é possível, vai demorar muito. Vai demorar É muito. É verdade. verdade. As coisas podem até Eu acho que para melhorar, mim esclarecer alguma coisa, mas ainda vai demorar não muito. teve essa quebra de expectativa, porque assim, à medida que a Mariana ia crescendo, ela ia ficando muito parecida comigo na infância. E à medida que Entendi. eu ia me vendo nas experiências dela, eu ia relatando para os meus pais, e eu era muito parecida com meu pai, e ela é mais parecida com meu pai do que eu. Então, assim, na minha família, a Entendi. gente é esquisito sozinho, a gente é esquisito, que minha avó já era esquisita antes da gente. Mas eu digo que todo mundo é um pouco esquisito, viu, Bruno? Eu digo Não, isso para todo mundo você, é, mas nós assim, mesmos. os comportamentos autísticos que a gente tem, eles são muito Eu parecidos sei, com o de quem veio antes. A Mariana tem eu coisas sei. que o meu pai diz, olha, minha encarnação ainda vive. É igualzinho. Entendi. Eu acho que vale a pena só, Ana, a gente voltar só num ponto que tu colocou há um pouquinho atrás, como entrou algumas pessoas na live depois, é só tu falar essa questão da tua ordem genealógica, né? Da questão do que você colocou, né? Do pai, Porque de eu sua. tenho uma genética privilegiada. É isso. Fala um pouquinho A só. Mariana foi diagnosticada com 4,5, eu com 34. O meu pai se autodiagnosticou, mas o meu pai, assim, bate certinho, só falta o áudio. Com 52. A gente observa características autísticas no pai do meu pai, só que ele já faleceu. E tem vários outros parentes que são muito nítidos. É engraçado que depois que você entra nesse mundo, aí você começa a ver essas características realmente, né, na E você família. começa a perder a amizade, né? Viu? Eu entendi a sua Aparece, colocação. Camila, mas aparecem novos amigos, né? Quantos amigos? Aparece. Você começa a perder amizade, porque você começa a ver o filho do amigo que anda na ponta dos pés, que tem seletividade alimentar, E se que você não falar alcançou alguma aqueles coisa, marcos de né? comunicação. Aí É você delicado. fala, a pessoa fica Fica ofendida. chateado. Não custa nada, vai lá no profissional, olha, isso aqui não tá certo, não tá dentro do esperado para a idade. A pessoa vai, não quer mais falar com você, você pede muito É amizade. verdade, viu, Karine? Mas aparecem novos amigos. E depois esse aí volta. Porque Aparece. se ele descobrir depois, aí ele vê, não, a Ana Karine estava certa, né? Todo mundo dava certo e eu não queria enxergar. Às vezes os pais, como a gente comentou no início, fica sempre com o meu filho ideal, né? E não quer acreditar, não quer aceitar, né? E aí realmente é mais difícil, né? Então, Sem alguns têm. contar que o filho com quem a gente convive em casa não é o filho que as outras pessoas veem. Sim, pois é. É isso mesmo. Com certeza, você É tem a toda pura a razão nessa verdade. colocação que você fez agora. É. É A bem... gente está vendo ali o desenvolvimento, a gente está vendo a evolução, a gente está comemorando cada gesto, cada ganho. Hoje mesmo
O meu leu, que o Pedro, ele leu Abelha. Abelha. Ficou abelha, abelha. Você comemora e sai morto de feliz, né? Super Exatamente. Você aprende a animados. comemorar cada pequena coisa. Exatamente. Então ele tem 5 anos, né? Não é totalmente verbal, tá começando a verbalizar. Então, Agora, tá pra começando gente. agora a soltar as primeiras palavras. Ainda é bem É, embolado, exato. mas nós, assim, estamos super felizes por qualquer balbucio do Pedro. Né? É, Assim, já é um sinal Comunicação é isso que interessa. que ele quer se comunicar. Eu exato. acredito que é isso. É querer, ele quer se comunicar. Isso é o mais relevante da questão E para ali nós. ela também é pouco verbal, vamos dizer assim, mas a gente sabe que ela fala, só que ela só fala quando quer. Então é bem complicado a gente extrair essa menina, extrair a fala dessa menina, as palavras. Então a gente fica estimulando, né? E vai atrás de Fazer essas abordagens conexões, né? ela. De nos conectar com ela para que a gente consiga ter essa interação e que as conquistas venham acontecendo, né? A gente faz dessa forma. Rafinha. Como é? Entrou uma... Rafinha é artista, Rafinha é paciente da Casa da Esperança. Ai, que legal, que ótimo, que ótimo. Que bom. E falar em Casa da Esperança, você foi lá que você foi diagnosticada, foi a doutora Fátima? Eu fui diagnosticada pela doutora Fátima e pelo Alexandre Costa. Alexandre Costa, uhum. Hoje a gente até deu uma atualizada nesse diagnóstico, porque a gente tinha combinado que a gente ia refazer os testes com ele me explicando as perguntas, né? Porque na primeira vez que eu fiz, tinha muita coisa que eu achava que eu sabia fazer, mas quando a gente foi avaliar, realmente eu não sabia. Às vezes a gente se engana assim também. Os pais também, quando estão respondendo e tudo, acham, não, ele faz isso, faz aquilo, e depois você vai repensar. Realmente você começa a ver que não é... né, aquilo, e aí você vai entender. Você entende, exato, entende que muitas coisas realmente eles não adquiriram ainda, né? Aquele repertório. Tem uma pergunta que é assim, fazer amizades é difícil. Aí tem, você concorda? Falhou, Karine. Acho que foi o nome. Manter amizades é difícil. Entendi. Manter amizades é difícil. Fazer amizade é fácil. Como é que eu respondo? Manter, né? Ih, tá cortando. Alô? Oi. Travou aqui? Tá nos ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Agora eu tô ouvindo, mas voltou agora. Ótimo. Pois é, e tem essa pergunta sobre fazer amizade. Eu tenho dificuldade em fazer amizade. Eu não tenho dificuldade de fazer amizade, eu tenho dificuldade em manter. Entendi. Entendemos. A gente entende bem. A gente vivencia eu isso. Eu começo a ser sincericida, as amizades vão embora. Só colocar uma pergunta que eu acho que cabe para você também aqui, Ana. Estão perguntando aqui se a gente já descobriu o hiperfoco dos nossos gêmeos, né? Tem um que já é bem claro, né? Assim, bem claro, bem nítido, né? Assim, é leitura, eu diria, livro, letras e números. Assim, eu falaria que é o hiperfoco dela. O outro ainda não está tão claro o hiperfoco dele, pelo menos para nós aqui ainda não está tão claro, né? Ele tem algumas preferências, mas o da Lia, né, é bem claro. Aí eu queria te perguntar, tu falou isso um pouco mais cedo para nós, mas tu tem um hiperfoco, mais de um, como é que é aí? Essa questão do hiperfoco é interessante, porque muitas vezes as pessoas não entendem qual a diferença entre hiperfoco e interesse exagerado. Eu disse para a Daniela, eu sei, mas você tem que entender que no espaço amostral em que nós nos conhecemos, só ficou você. Então, fazer amizade é fácil, manter é difícil. Entendi. Estão vendo aqui, eu estou vendo aqui. A Daniela, e aqui, hiperfoco normalmente é alguma coisa em que você tem tanto interesse, você estuda tanto, que você acaba se tornando praticamente uma autoridade.
O É por isso que especialista, muitas vezes eles especialista no falam. assunto, né? E assim, nem toda pessoa que é especialista no assunto é autista, mas um autista Não. bem direcionado tem grande chance de se tornar um É, especialista. especialista, Tem. verdade. Eu tenho hiperfoco. Eu comecei a ler antes dos 3 e aí eu nunca mais parei. A única coisa que me faz não querer dormir é ler, porque eu adoro dormir, mas também gosto muito de ler. Eu hiperfoquei na Mariana quando ela nasceu, então eu estudei muito sobre desenvolvimento infantil, muito mesmo, para arrumar meu fone, que eu tô descabelada. Arrume, se E produza. assim, e eu sou hiperfocada em crochê. Eu sou hiperfocada em amigurumi. São lindos, maravilhosos. Realmente são São lindos, encantadores. são São... lindos. E eu tenho um hiperfoco considerável em autismo voltado para a questão da regulação emocional. Mas eu tenho vários. Eu acredito que é possível você ter mais hiperfoco. O que é chato é quando o hiperfoco esgota. E aí Sim. você gosta de tanto daquilo e do nada você não consegue mais, você não suporta mais. Como se E aí pegasse um tem pessoas, abuso, né? É como se você e tem zerasse um pessoas jogo, autistas né? que Assim, trocam de hiperfoco muito rápido. Aí às vezes não consegue aproveitar aquilo ali, né? Porque troca e não consegue se dedicar e se especializar e conhecer, né, a E aí fundo esse aquele assunto hiperfoco ele porque não tá fica sempre tão trocando. funcional. Aham, entendi. ele não fica A funcional, é Mariana é isso? hiperfocada na turma da Mônica. Se você troca muito rápido, não dá tempo de você usar a seu favor. Essa É, Aham, habilidade de entendi. ir muito a fundo quando você Eu, quer saber sobre alguma coisa. algumas colocações que eu faço é até para esclarecer mais, que pode ter pessoas que não, né, aqui que estão querendo entender um pouco melhor, tá, Ana? Então, às vezes eu vou colocar alguma questão, é só para você Não, tudo esclarecer mais bem. ainda para todos Às nós, tá vezes, bom? às vezes eu esqueço que o meu vocabulário é um tanto rebuscado. Não, é não. Por enquanto, não. tá ótimo. Eu sei que você hoje me contou uma coisa mais cedo, né? Que em relação ao seu hiperfoco também, que você não falou nele, eu não sei nem se é um hiperfoco, pode não ser. Mas você, né, consegue aí se comunicar em algumas línguas, né? Eu não sei se isso foi um hiperfoco. Também foi hiperfoco em algum Não momento? é. Isso é uma facilidade de reconhecer padrões. Eu Certo. tenho uma facilidade muito grande de reconhecer padrões numéricos. Acho que é por isso que eu aprendi o crochê tão fácil, a questão dos amigurumis. O crochê é E em muito legal. idiomas é muito fácil reconhecer os padrões, principalmente Uhum. quando você se acostuma com o alfabeto. Então eu Entendi. começo Então, a pesquisar num determinado idioma e rapidamente eu começo a entender o que está, porque os padrões que são usados para escrever as palavras, eu pego muito rápido. Eu tenho uma facilidade muito grande. entendi. Isso é legal, né? Porque você acabou trazendo a seu favor também, né? Isso. Conseguiu trazer a seu Sim. favor, né? Tem uma amiga minha, que é psicopedagoga, a Renata, que ela diz que o que ela acha mais incrível é como eu consigo transformar Renata todas as minhas Cerqueiros. inabilidades em habilidades. Uhum. Que interessante, né? Que interessante. E, Como e a aí, minha flexibilidade mental. e me diz um negócio, como é que surgiu esse hiperfoco aí, esse do crochê? Como foi que ele surgiu na tua vida? A minha mãe é uma pessoa talentosíssima para isso. E eu queria muito aprender, porque eu achava que aquilo era mágica. Nossa, a pessoa pega um fio e transforma E numa é roupa, mesmo, transforma viu? em outra coisa. Só que eu pedi para minha mãe me ensinar e eu não aprendi, porque nos 5 primeiros minutos de aula ela disse que eu era muito burra, que eu não ia aprender aquilo não. Aí eu fiquei com essa cisma que eu ia aprender crochê. Quando eu engravidei da Mariana, eu tive uma gravidez de alto risco. E eu passei 5 meses de cama. Pedi pro meu marido comprar uma agulha e uma linha. E fui aprender na internet. E eu aprendi a Engraçado. tecer na internet. Engraçado. Seus crochês incríveis. Tem pessoas na família, né? E você procurou na internet, foi lá e desenvolveu suas habilidades, porque você é super rápida, né? E Mas eu cria. sempre aprendi dessa forma. Eu sempre tive uma forma diferente de aprender. Uhum. As pessoas acham que eu não estou prestando atenção, que eu não estou observando. Hoje, eu estava conversando com uma amiga e ela estava estudando para o mestrado, estava desesperada, porque ela não conseguia estudar e a filha dela estava estudando e fazendo biscoito e ela não conseguia se focar. Eu gravei um vídeo para ela, vou te mostrar o que eu estou fazendo agora.
eu estava assistindo uma aula de biologia, a Mariana estava fazendo uma atividade no computador na mesa, o Daécio estava assistindo um filme, meu marido, e estava conversando comigo lá da cozinha. E eu estava, como eu estou aqui, normalmente. Eu coloco ligada em tudo, né? um ouvido fora do fone e outro ouvido no fone. E eu tenho necessidade de me concentrar em várias coisas, porque eu perco o foco muito rápido. Então, na minha mente, eu dou pausa naquilo que eu estou fazendo e passo para outra coisa. E assim eu aprendo rápido e aprendo várias coisas. Tem que ser assim. Mas levou um tempo para eu entender e para eu tirar a vantagem desse meu funcionamento. Aí você criou a Ana Atelier, né? Que seria a sua Aí marca. eu queria fazer brinquedos para a Mariana, eu queria manter a Mariana um pouquinho mais longe do plástico, do consumismo. Sim. E eu descobri os amigurumis. Então, assim, eu vou aprender isso aqui porque eu quero fazer brinquedos para a Mariana. Que legal. E com o tempo eu fui melhorando, e aí as pessoas queriam comprar, e eu fui começando a perceber que era um nicho, que era uma forma de eu continuar trabalhando, e de eu falar, principalmente sobre neurodiversidade e autismo, dentro desse universo do crochê. Não, e é fantástico. Quem lhe segue deve gostar demais, a gente adora. Eu falo que tem uns gatos pingados que se divertem muito. Então, A gente se diverte todo dia, eu adoro. Mais autistas no Instagram, Emerson. Tem uns pontos que eu queria até colocar, né, se você me permitir, que eu até anotei uma frase que tu me disse hoje, que me marcou muito, sabe? Que foi assim, você colocou, não sei se as palavras foram essas, eu anotei assim, me corrija. Você disse assim: estou ensinando as pessoas através dos meus bonecos sobre autismo. Então essa frase me marcou demais. Eu não sei se é bem isso que você... Eu entendi assim, eu anotei assim. Uma pessoa veio me dizer que eu estava usando o autismo da Mariana e o meu para vender meus bonecos. E aí eu fui explicar para ela que ela não tinha entendido, que era justamente o contrário. Porque a maioria das pessoas vinha simplesmente ver os bonecos e saía sabendo alguma coisa sobre autismo. Sobre você estava informando, sobre disciplina positiva. Era informando, justamente o oposto. Eu estava usando o meu crochê, o meu trabalho, para militar sobre a respeito da causa da neurodiversidade e da necessidade de ter respeito com as pessoas que são diferentes. Pois é. Não, às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente. Na verdade, você estava usando a favor da causa, né? E ela já estava interpretando de outra forma. E assim, eu queria fazer só uma colocação aqui, aí é entrar um pouquinho com a nossa proposta aqui para todo mundo, Ana. Assim, acho que você começou a entender, já conversou isso em alguns momentos com a Miriam, mas é que assim, quando nós como pais de autistas, pensamos no surgimento da Líquens, ela surgiu de que forma? Até para esclarecer para você, né, mais uma vez, e para as outras pessoas. Nós passamos, nesse curto espaço de tempo, por algumas situações como essa que você colocou da Mariana, né? E os nossos filhos, eles não estavam, vamos dizer, ainda não tinham essas respostas para dar, porque eles ainda não são verbais, né? Assim, por exemplo, mas a gente tem outros filhos, né, que são 4 aqui em casa. A casa é bem animada. E aí o meu filho de 11 anos, ele com 10 anos, o Pedro foi convidado para o primeiro aniversário de um amigo da turma dele da escola. E o meu filho se emocionou e perguntou: papai, por que ele nunca tinha sido convidado antes? Mas ele já sabia, só que ele não entendia que porque o irmão dele era diferente, talvez, né, ele não fosse convidado por isso. Eu não posso afirmar aqui, né? Mas até então ele não tinha sido convidado, né? E o irmão de 10 anos, né, tem uma percepção, né? A criança tem uma percepção muito maior do que a nossa de adulto, né? Ele colocou isso, e aquilo mexeu conosco, e nós pensamos, tem que fazer alguma coisa para tentar conscientizar e falar sobre essa questão para as pessoas, né? E nós ficamos com aquela questão conosco, né? Procurando uma forma. Aí, enquanto nós estávamos pensando nisso, surgiu a oportunidade de nós apoiarmos uma causa de uma mãe de um autista que ela levantou, que era sobre um autista adulto severo, certo? Que era para tentar dar dignidade a essa família, reformando a casa dela. Essa pessoa é a Efigênia, não sei se você conhece a Efigênia. A Virgínia trabalhou nisso. Isso, foi a Virgínia, porque eu não citei, mas
Foi a Virgínia A quem Virgínia, levantou essa causa. exato, Nós conhecemos a encabeçou, Virgínia, né? encabeçou, e nós participamos, né? E tentamos ajudar, levando a causa para outras pessoas. E aquilo foi mais um ponto assim que fez que eles não, Miriam, nós vamos fazer alguma coisa. Né? Nós temos que fazer. E aí a gente decidiu fazer isso através da Likens. Inicialmente, né, surgiu com essa questão das camisas, que a gente coloca uma mensagem, uma frase, alguma coisa que chame a atenção das pessoas para o tema, né? Que façam que elas tenham esse interesse, né? O despertar. E aí a gente até mais na frente vai falar de algumas outras coisas que já estão surgindo depois disso na própria Likens. Inclusive, você é uma pessoa que chegou na gente através disso. Né? Então, assim, eu acho estou que muito ações do empolgada com bem... isso. Obrigado. Ações de esses movimentos como o seu, que já vou lhe fazer uma perguntinha. Perguntinha não. Eu vou querer que você fale de mais uma questão que você coloca no seu Instagram, que eu adorei, e hoje você matou minha curiosidade, né? Mas, enfim, a Likens, ela surgiu com esse propósito, inicialmente, de nós fazermos um movimento pela causa. Então, inicialmente, a gente vivia essa situação aqui, vive, né, aqui dentro de casa, então a gente via essa importância de levar esse assunto para os pais, para outras pessoas que não têm um autista em casa, para que eles, quando vem um comportamento diferente, eles saibam que aquele comportamento é porque todo mundo se comporta diferente. É claro que a gente sabe que tem padrões diferentes do autista, mas eu me desorganizo da minha forma. Eu tenho um momento que eu preciso me acalmar. A gente também. Então todo mundo pode ser diferente um do outro, né? E aí a gente quis, de alguma forma, trazer essa questão e levantar essa bandeira, né? Como outras pessoas estão fazendo, e o nosso caminho inicial foi esse. Eu só queria pontuar isso e aproveitar para falar como é que foi o nosso surgimento. E aí, voltando para a questão que hoje você esclareceu para mim, e voltando para o crochê, né? Eu queria... a minha pergunta, né, que as pessoas depois vão ver, é as saudações terráqueos, né? Que hoje você matou minha curiosidade, né? Eu adorei. Então, explica as saudações terráqueos. Não, para quem acompanha, para quem não acompanha, né? Quem não acompanha a Ana Karine, ela no Instagram, ela sempre começa com essa saudação, né? Saudações terráqueos. E aí era curiosidade nossa saber o porquê disso, né? É bom que ela explique e quem não segue a partir de hoje vai seguir, né? O que acontece? Eu nasci nos anos 80. Então, assim, eu tinha um pai muito nerd. Né? E a minha irmã, eu mando piada de nerd pra ela, acabou de aparecer aí, ela me xinga, porque ela nunca entende a piada. Então, eu sempre tive essa sensação de que as pessoas tinham recebido um manual de instruções sobre a vida, sobre como se relacionar com os outros, e eu não tinha recebido. E como a gente recebia muito conteúdo de ficção científica, o que eu entendi? É fácil. Eu sou um ET, igual aquele do filme. A nave me deixou aqui e até hoje não veio me buscar. A nave esqueceu de vir por algum motivo. Então, como eu tenho essas dificuldades de comunicação, e finalmente eu percebi e eu aceitei que eu tenho muito mais dificuldade de comunicação do que eu penso, nem sempre o que tem um perfil muito bacana de um autista, que é assim, se eu falar não sai direito. Porque as coisas aqui na minha cabeça, elas são muito melhores do que quando eu falo. Exige muita energia organizar. Falar se torna difícil, né? É explicado, eu sou um ET. Então eu vou falar com as outras pessoas como se elas fossem da Terra e eu não. E eu adoro, assim, muitas vezes. Uhum. E acabou virando assim uma marca, né? Ficou divertido. Mas ainda faz sentido. Eu ainda me sinto muito assim. Né? Mas tá ótimo você. Tem uma pessoa nos perguntando... hoje eu milito pelo direito de ser esquisita, porém feliz. Exato, com é isso certeza. Mesmo. Neurodiversidade, né? Eu queria até pontuar aqui, mas eu volto já que uma pessoa perguntou o que é Likens e já a gente explica. Mas eu conheci a Ana Karine num evento, até para... Não sei nem se ela lembra disso, né, Miriam? Talvez ela nem lembre, para arrecadar fundos para a Casa da Esperança. Eu moro aqui na Aldeota, saí lá para Shopping Parangaba,
porque eu disse, eu vou e vou conhecer, eu queria conhecer também a loja Divertindo a Mente, que é uma loja para autistas, né? Brinquedos mais direcionados para A autistas. gente da Silvia é maravilhosa. Eu achei fantástico. E queria conhecer todo o projeto e ajudar a Casa da Esperança naquela época. E ela estava apresentando o evento, né? E eu fiquei encantada com essa moça apresentando o evento e tal, e com todo aquele pessoal que estava ali envolvido. Então teve o pessoal da música, né? Da banda Neurodiverso, uma banda fantástica, eu fiquei encantada. Também conversei, nesse dia eu conheci a Fátima Dourado pessoalmente, que eu não conhecia. O Alexandre Costa, que também... Por que eu não me lembro bem? Naquele dia eu estava muito cansada, era o último dia. Eu lembro que o Era Costa o me último puxou de dia. lado e perguntou assim, você tá bem? E eu disse, não. Mas eu vou terminar, porque eu não tô bem. Não, mas foi maravilhoso. Aí depois eu peguei seu contato, vi na internet e tudo, e tinha, por exemplo, a Virgínia, nossa querida, que tá aparecendo aqui na Eu nossa bati na live. porta da Virgínia. Aí, tá vendo? A Virgínia, né, também lhe seguia, e aí no instante, pronto. Aí o relacionamento ali, eu virei sua fã, né? Virei sua fã também. Mas, amor, explica aí E o um Danilo, pouquinho. tem um fã. Tem fãs, é isso mesmo. Pronto, vamos lá. Explicando um pouquinho, líquens, a palavra líquens, né? Líquens são algas ou fungos, certo? Que geralmente ele se desenvolve em lugares mais inesperados e inóspitos. Geralmente acontece, por exemplo, no fundo do mar, aquela algazinha, aquele fungozinho que você encosta assim na pedra, né? O seu pé assim na pedra ali é um líquens. Também quando você corta uma árvore e começa a crescer também aquele verdinho ali na árvore, é um líquens. Então, o líquens a gente pensou muito em relacionado à adaptabilidade, resistência, força. Então, a gente pensou nessa marca. Eu ainda acrescentaria outra coisa, uma coisa que parece planta, mas não é. E pronto, exato. É verdade, parece planta, mas não é planta. Exatamente. A minha literalidade sumiu, porque eu associei a isso desde o início. Pronto. Mas também... Nome, porque eles dizem assim, você é autista? Não parece. Pronto, parece planta, mas não gostei, viu? Você é a planta. Não, eu pareço, mas não sou. E ele tem várias, ele tem várias tonalidades, diversidades, formas, adquire várias formas. Então, como você colocou, cada autista ele é único. Então, o líquens também tem isso. Então, a gente fez essa relação. Meu pai. Seu pai, é o Antônio Cândido? Meu pai. Olha aí, muito bem. Um prazer virtual, né? Conhecemos. Minha mãe também tá por aí, a Socorro também tá aí, minha mãe. A família toda. Eu brinco outra coisa, não sei se vocês repararam, que de vez em quando eu digo, viu, mãe, tá tudo bem, agora eu ando com o pessoal legal do recreio. Eu vejo. Falei que um dia eu ia ser legal, que um dia eu ia ser descolada. Agora eu sou popular, né, mãe? Agora eu sou popular, mãe. Agora eu sou popular. Agora as pessoas não falam comigo só quando querem cola pra prova. Olha aí. Valeu a pena tudo aquilo que eu li. Valeu a pena, né? Estudei tanto, olha aí, tá vendo? Karine, que joia. Vamos lá, continuando, né? Eu queria até ver de você falou que tá fazendo um curso, né? Tá dando um curso. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto, desse curso que você está em parceria, né, com a Poliana, não é isso? A Poliana, do Meu Bebê e o Autismo, ela faz um curso de formação de pais e agentes terapêuticos. Ah, legal. E ela incluiu uma aula bônus de regulação emocional e neurodiversidade, em que eu falo sobre algumas vivências minhas e eu explico algumas questões. Eu explico sobre a questão, o que é um transtorno de neurodesenvolvimento, porque muitas vezes o médico joga pra gente, seu filho tem autismo. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Você sai, o que é isso? O que isso significa? Verdade. Quando você entra nesse mundo, quando você entra nesse mundo que começa a tentar querer entender um pouquinho, quando começa essas linguagens, aí você fica perdidinho. Meu Deus do céu, o que é desmodulação sensorial? Eu ficava, meu Deus, né? Então são coisas que e aí você confunde a desmodulação com transtorno de processamento. Pois é.
tudo isso aí. E aí fala um pouco, você no curso, como você disse, são pais, e do que é que E o você... curso básico de formação de pais e agentes terapêuticos, a gente explica o básico do ABA, né? A gente explica Certo. como fazer estimulação, como introduzir certos trabalhos em casa. A gente explica o básico sobre reforço, sobre comportamento disruptivo, sobre comportamento desadaptativo. Toda essa linguagem que é usada na terapia, todos esses recursos que são usados nas intervenções, e a maioria dos pais fica muito assustado quando encontra pela primeira vez. É verdade. Com certeza. Isso aí ajuda bastante, exatamente o pai começar a entrar nesse mundo e não ficar tão perdido, porque a gente fica Muita gente perdido. diz, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei brincar com meu filho. Então a gente tem aulas para te ensinar a brincar com seu filho. Isso é legal. Nós fizemos um curso, também Foi. fizemos, Logo no começo. para como aprender a É brincar. essencial. Foi. A gente fez logo no começo, no espaço singular, né? Foi bem legal. A gente totalmente perdida, mas aí... Foi bem no início. Foi. Né? Aí abriu muito a nossa mente para isso. Como brincar, como chamar atenção, como... Conectar, né? A Conectar, conexão. Como eu exato. vou fazer essa conexão? O importante é se eu me conectar com ele, eu vou conseguir. Eu vou conseguir Isso isso, você né? considera o seguinte, a gente não consegue. É surreal você conseguir pagar todo o tempo de intervenção que uma criança autista precisa na intervenção precoce. É simplesmente surreal esse valor. E a maior parte do tempo que a criança passa, o adulto, seja quem for, é com a família. Então, se você forma a família, se a família está apta a oferecer suporte, se a família está apta a ensinar habilidades, porque em nenhum momento, outra coisa que os pais confundem, eu vou levar o meu filho para terapia, ele vai deixar de ser autista, ele vai sair do espectro. Não vai. Podem haver situações em que você tenha habilidades em que você não pareça totalmente perdido ou você não pareça totalmente autista. Mas ninguém sai do espectro. Então, o objetivo é o quê? Ensinar habilidades, um foco para que aquela pessoa tenha autonomia, para que ela tenha o máximo de qualidade de vida possível. E é outra coisa que a gente procura o tempo todo, explicar sobre essa questão do ensino de habilidades, que tudo isso pode ser ensinado em casa. Eu sou a rainha da terapia ocupacional doméstica, né? De vez em quando eu coloco o material da Mariana sendo explorada aqui, fazendo alguma coisa. Pois é, eu acho que com assim, a questão a gente diz que é a sua reencarnação ainda viva nessa vida. seu Cândido, a gente prazer em conhecê-lo. Mas com a Covid, apesar de tudo que de ruim que ela trouxe, mas teve uns momentos também positivos, né? Para nós aqui, especificamente. Foi, a gente teve muitos ganhos, muitos com eles aqui em casa, porque todos juntos, tendo que fazer algumas terapias, claro, adaptar e entender... E criar novos, vamos dizer assim, artifícios para que eles se interessem, né? Para desenvolver alguma coisa. Então, criamos jogo com copo, copo plástico, com nome, que você observa muito mais as individualidades, né? Isso. Você começa a perceber aqueles truques, aquelas coisas que no dia a dia, na correria que você tem, você não tem tempo para observar. E aí você pega uns truques, assim, umas coisas que fazem muita diferença quando tem que intervir. Com certeza. Exatamente. Então teve pra gente, claro, teve momentos difíceis, né? De estresse, desorganização, porque tinha uma rotina já formada, de ir pro colégio, almoçar, depois ir pra terapia e tal. Então, teve essa quebra de rotina. Então, foi difícil no início. Mas depois, já que foi tanto tempo, né, necessário, até agora também, então, a gente conseguiu criar esse momento com eles, esse vínculo maior dos irmãos também, que passavam muito tempo no colégio e tal, e se encontravam corre para um lado, corre para o outro. Então, tudo isso foi positivo para a gente, né? A gente teve muitos ganhos com todos os dois. No espectro, ele é diferente, né? Às vezes, para uma pessoa neurotípica, aqueles 20 minutos que você passa foi um tempão. Para a gente ficou pronto, acabou 20 minutos. Como assim? Quando eu comecei a entender que vai embora... já quer acabar, né? Já desistiu. Agora que eu comecei a me interessar.
É verdade, é verdade. Às vezes a gente tem essas. Nós, até como pais, temos essa sensação que a gente começa a ver aquele desenvolvimento, aí a terapia, né, ela tem um tempo, né? Toda terapia tem aquele tempo lá, e até aí você vê, estava tão bom, você viu que ele estava tão envolvido, né? Tão conectado, né? E às vezes acaba a terapia, né? E, enfim, tem aquela quebra, né? É, É por isso que mas, eu hein? contrario muitos profissionais e eu digo que a gente precisa sim de pais nunca serão terapeutas, mas a gente precisa de pais que entendam os Isso, terapeutas que com estão vindo para dar certeza. continuidade. Com É certeza, a questão Ana. do treino parental, né? É muito importante que os pais tenham esse conhecimento. É como você está fazendo, esse curso que você está proporcionando aí, é muito importante, porque como eu disse no início, a gente fica muito perdido com as palavras, com os termos técnicos, porque nós não somos profissionais da área. Teve uma época que eu até dizia, eu vou fazer terapia ocupacional. Não, mas será que não é melhor fazer fono? Ou será que é melhor... Não é porque eu não sou da área da saúde. Criança, chama seu pai. Então, a Fala para Mariana ele é cuidar dos meus 50%. Vai lá, chama seu pai. a Mariana quer participar, né, da live. A Então, Mariana sempre quer participar. não, mas Mas deixa ela deixa ela aparecer aí, não tem aparecer, vai problema ser não. Dá um ótimo. oi aí, deixa ela Pode dar um deixar se ela oi. quiser. Mas as Pode, você pessoas que. pode dizer oi, Mariana. Deixa ela dar um oi. Os Por nossos já estão ali favor, querendo, por querendo dormir. favor. A gente faz questão. Ela Deixa ela dar um deseja. oi aí pro Pode. Você pessoal, quer pra gente. participar? O que você quer dizer? Vem cá. Oi. Aqui. Ah, Oi, caiu. Mariana. Cadê, O dedo fica Mariana? na Eu quero frente. te ver. Oi, Ai! linda. Tudo bom? Deixa eu desligar meu fone. E aí você consegue ouvir, tá? Oi. Calma, eu tô Oi, desligando. Mariana, tudo bem, amor? Fala oi. Oi. Oi! Oi! Que bom que você está Assim, participando. ela casou com quem? Ai, Tá aqui, ó, não o meu sei, marido, ó. pergunta. Foi esse que eu Ela casei. tem filha. Ela já tem. Ela tem 4 filhos. Bem Ai, pouquinho. Depois eu vou lhe podemos apresentar. ver. Depois você conhece, tá? O que É, você quer? eles estão ali querendo dormir já. Eles são filhotes ainda? Eles têm Mais ou tem, menos, né? tem de 21, de 11 e de 5 anos. Tem 5 anos? É, 2 de 5 anos, gêmeos. É um menino e uma menina, Pedro e Lia. Pedro e Lia? É, Isso. depois a gente vai lhe apresentar. Você tá ganhando elogios aí, todo mundo lhe achando linda, viu? As pessoas estão achando você linda. Eu? É. Seu avô tá assistindo você. Quem? Seu avô, você lembra dele? Uhum. É, como é o nome dele? Eu não sei. Você não sabe o nome do seu avô? Eu sei Cândido e Getúlio. Pois é, o vovô Cândido tá te assistindo. Manda oi Cândido, pra é ele. ele mesmo. Oi. Ele Oi, tá meu aí, Cândido. todo. Já já ele aparece aí de novo. Já, já. Não sei se ele tá, se deu uma saidinha, não sei. Uau, Mas ele mas quando vai acabar a live? Pois é, tá perto tá de bem acabar. pertinho já. Então deixa a gente terminar? É, tá perto de acabar, Mariana. Olha aí, ó. Vai lá, Olha tchau. aí, Aí, ó. a gata Dá da tchau. vovó. Aí, a gata da Eu vovó. A queria vovó apareceu. Não quer esperar o quê? a live acabar. Pra quê? Ó, quando a Mariana chegou, Pra comer. a live foi É lá que pra hoje ela cima, fez participantes. bolo, então eu prometi pra ela que quando acabasse, ela podia comer outra fatia de bolo. Ah, tá, até eu queria um bolinho também. Aí o vovô apareceu, o vovô Cândido. Mariana é a chefe de cozinha daqui, ela adora fazer bolo. É, eu vi, viu? Eu já vi que ela tá de vez em quando Já fazendo vi também também. umas lives, fazendo, né? Fazendo uns vídeos. Muito bem, Mariana. Vamos lá. Pois vamos para a gente ir concluindo, né, Karine? A gente queria expor um pouquinho aqui, falar de novo para quem não conhece ainda todo o projeto da Likens, que quando adquire a blusa, né, as nossas t-shirts, primeiro que elas são feitas de garrafa PET, né? E quando adquire as blusas, parte da renda, parte da venda vai para a Associação Espaço do Autista, que são autistas severos, adultos, né? Então, a gente focou
questão do autista severo adulto, por achar que eles estão à margem, Mais estão ali ainda, né? esquecidos. Então, nosso projeto hoje, nós estamos destinando, né, uma parte da venda das blusas para o espaço do autista, tá bom? E queríamos saber aí, de que você pudesse nos dizer, eu vi que você tem um projeto novo aí, né? Nós também estamos aqui trabalhando num projeto novo. Não sei se dá para você falar rapidinho dele aí, esse projeto novo. Que o nosso projeto, Pode ser esse projeto, né? Que nós temos em conjunto. né? O nosso projeto quer que a Likens cresça um pouco mais e passe também a oferecer uma plataforma, né, de geração de renda para famílias autistas. Olha, E aí também ela tá... que possibilite fazer a doação para o espaço do autista para que a gente ajude as pessoas a terem mais qualidade de vida. Oh, Eu adorei esse boa. projeto. Oh, olha aí. E assim, a gente fica super orgulhoso, assim, falando realmente de coração, de ter a oportunidade de ter uma pessoa como você, né? Como as coisas do bem, né, trazem pessoas boas, né? Então, assim, a gente começou isso, já conheceu várias pessoas que estão interessadas, que querem participar, entender um pouco mais. E aí você, a Miriam tinha tido a oportunidade de ver você e depois disso, né, começou a te acompanhar. E aí Vocês sabem que a minha mãe fica encantada quando me vê falando, porque eu nunca fui boa de comunicação. A minha mãe nunca tinha me visto falando profissionalmente. E a primeira vez que ela ficou, ela praticamente não reconheceu. Olha aí, que coisa boa, né? Exato, esse é o potencial aí que tá bombando aí, já faz bastante tempo. Mas como ela passou por toda aquela fase anterior e tudo de aceitação e você mesmo se descobrir, né? Então ela, quando vê agora e vê assim, ah, meu Deus, minha filha é o máximo aí, ó. Ela tá batendo palma. Falei pra ela que eu ia ser bacana um dia. Ela, né? Aí, ela tá super popular. É de Núzia, é isso, sua mãe? É, de Núzia. É de Núzia. Ela tá Prazer, bateu, né, de Núzia. prazer, viu? Pois como a Karine disse, a Likens, né, vai além das blusas. A nossa segunda fase agora do projeto é exatamente essa Inclusive, a gente tem que plataforma de pensar venda. naquela estante neurodiversa, né? Aquela estampa bem neurodiversa. Pois é, exatamente, Sim. exatamente. Nós tivemos uma dica também da Karine, exatamente explicando que o neurodiverso, esse mundo autista, a questão do quebra-cabeça, hoje já não não se enquadra É porque o mais. quebra-cabeças ele foi um símbolo escolhido por associações de pais nos Estados Unidos. E pensando mais E por volta do início dos anos 90, vários ASPs, vários autistas leves se reuniram e aí aquele símbolo já não fazia mais sentido. Mais sentido, né? Exato. A gente prefere aquele símbolo do infinito com o Do espectro de infinito, cores, porque ele simboliza realmente que o espectro ele vai desde o mais severo até o mais leve. E que muito todo legal. mundo está incluído. É isso mesmo. Na nossa próxima, a gente já tem isso aí. Eu já tinha conversado com todos os cofundadores aqui. Isso já tá acordadíssimo. Já tá super acordado. Já falta um minutinho. Então, volta só para a plataforma, amor. Não, só vai explicar um pouquinho. Eu acredito que agora, como a gente está com um tempinho curto, acho que eu queria que você deixasse, falasse alguma coisa que você queira falar aí, uma mensagem, o que você quiser. O espaço está aberto, a gente agradece aqui demais, né? Ficamos encantados com os esclarecimentos, tá, Ana? E vamos manter esse contato cada vez mais próximo, tá? Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer conclusões, eu ainda não aprendi. Não, tá ótimo, então. Mas assim, a gente queria te agradecer, dizer que foi uma honra para nós. O que você colocou hoje, eu acredito que tenha sido esclarecedor para todo mundo, né? Assim, todos os pontos. Acho que cabe até uma outra live para a gente, né? Me convida que eu volto. Não, vai voltar sim. A gente gosta assim, vamos movimentar, vamos falar do assunto que a gente gosta, que faz parte da Eu tenho nossa dificuldade vida. de convidar as pessoas, porque assim, eu tenho receio de, por eu não ter uma leitura social muito boa, de estar sendo inconveniente, porque eu já recebi muito esse. Então eu digo, me convida que eu vou.
É isso mesmo. Mas Pois não a se gente... preocupe, você já está convidado. A gente só vai se organizar aqui, montar nossa pautinha que a gente fez, né? E vai dar Deixar certo. tudo escrito. E você vai voltar, com certeza que você é uma das pessoas que pode contribuir demais para essa causa. Foi muito bom, a gente só tem a agradecer. Agradecer também as pessoas que estão aí participando, ficaram até o final, né? Muito obrigada. Obrigada pelas parcerias. A Selene a Selene Megadite que tá expondo nossas blusas lá, tá bom? E todos que estão nos vendo. Eu vou salvar Eu aqui queria a ser um live. pouco ecológica funcional, queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra É, Danila, que uhul! ela pediu beijo. Beijo Vamos pra toda a cair. família. Beijo, Tá pessoal. quase. A Virgínia Mari, ali, você quer ó. dar tchau?